Olá, meu nome é Aline Antônio, eu sou enfermeira aqui do INTO, sou enfermeira da qualidade e vice-presidente do Núcleo de Segurança de Paciente do INTO. Hoje eu estou aqui com um convidado especial no De Frente para a Segurança do Paciente, onde a gente está comemorando o Dia Mundial de Segurança do Paciente, que foi dia 17 de setembro, e que esse ano está com um tema super interessante, que é engajar o paciente para a segurança do paciente. Então, a gente está dando voz ao nosso paciente, isso é super interessante. E a gente chamou um especialista, que é o nosso professor doutor Silvio César da Conceição. Ele é coordenador da Rebraensp e a gente está aqui hoje com ele, muito feliz, né, Silvio? E vamos fazer uma entrevista, né, perguntando para ele algumas questões de como dar essa voz ao paciente, né? Tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, Aline, muito obrigado pelo convite. E eu parabenizo já o INTO por essa iniciativa, né, de se engajar na campanha do Dia Mundial da Segurança do Paciente, principalmente com o tema desse ano, né, abordando o engajamento dos próprios pacientes e dos seus familiares no cuidado. A gente sabe que é um desafio, a gente vai discutir sobre isso. Com certeza. Então, esse tema é extremamente relevante. Parabéns por INTO por essa iniciativa. Obrigada e obrigada mais uma vez pela sua presença. Professor, a gente queria saber de que forma o profissional de saúde ele pode engajar o paciente e seus familiares no seu autocuidado. Sim, Aline, penso que os profissionais eles precisam se preocupar com essa questão do envolvimento dos pacientes, dos familiares, desde o momento da internação. Isso. Né? Então, quando o paciente já se interna, né, a gente já precisa fazer uma boa avaliação, de identificar quais são as necessidades do paciente e de que maneira o próprio paciente pode contribuir. Verdade. Em diversas situações, o paciente e o familiar, eles possuem algumas questões, né, que extrapolam a questão física, né, a questão da própria saúde. Né? Sim. E se a gente não faz essa identificação, fica bem complicado. Então, no momento da internação já é preciso fazer isso. E durante o decorrer do processo de cuidado, tentar incluir o paciente, né, e o familiar em cada um dos momentos. Né? Se eu vou fazer uma administração, explicar que medicação está sendo feita, por quê, qual é a ação, né, em que parte do corpo, né, aquela medicação vai agir, quais são as possíveis reações que o paciente pode ter, até para o familiar, né, quando está disponível, o cuidador, ajudar a fazer essa identificação, caso aconteça alguma reação. E manter um diálogo, né, com o paciente, o cuidador e o familiar, e também o processo de escuta ativa. É verdade. A gente não pode, né, ou melhor, não deve tratar o paciente como paciente, né, de maneira passiva, colocando os pacientes num estado de passividade. Sim, interessante. E assim, como você falou, né, é um desafio, né? Como que a gente pode fazer com que o profissional ele esteja estimulado a estar engajando esse paciente? Como que ele pode ser receptivo a esse engajamento do paciente? Também é uma questão muito complexa, né? Porque se fosse fácil, a gente tinha isso tudo bem resolvido, né? O que infelizmente, não é o que acontece, né? Eu, atualmente, como eu atuo também na docência, né? Eu penso que isso deve começar lá, na formação dos profissionais de saúde. Né? Então, no caso da enfermagem, nos cursos técnicos e na graduação, no caso dos outros cursos, né, que possuem apenas a graduação, a medicina, a fisioterapia, a psicologia, a nutrição, isso deve ser inserido nos cursos da graduação, né, já para esses profissionais, eles já saírem da universidade com essas questões de envolvimento do paciente, né? Com essa cultura, é uma cultura, exatamente. Né? E uma das questões que a gente pode utilizar, e aí estou falando sobre a minha expertise, que é a utilização da simulação. Você colocar esses estudantes ainda na graduação dentro desse contexto, né? De certa maneira, criar esses ambientes, simulando o ambiente real, nos ambientes controlados de um laboratório de simulação,
para que os estudantes possam vivenciar Sim. essa situação de cuidado e já treinarem, de certa maneira, esse envolvimento do paciente no cuidado. Eu trabalho bastante com simulação e isso dá muito resultado. Quando a gente faz Traz uma sensibilidade, né, para o profissional, exatamente. Já desde cedo, lá da graduação. Isso, né? e aí durante a simulação a gente faz um debriefing, né, uma discussão no final da execução do cenário simulado, e os estudantes mesmo relatam isso, falam, nossa, então quando eu chegar no mundo real, eu já vou saber como lidar com essa situação. Se sente mais preparado, né? Até porque nós que somos profissionais, temos experiência na prática, nós sabemos das dificuldades que existem nessa relação entre o profissional, o paciente e o familiar. Então, a gente levando essa experiência para os estudantes e eles tendo a oportunidade de experimentar essa situação na graduação, eles já vão chegar num ambiente de cuidado até muito mais preparados do que nós, por exemplo, chegamos. Né? Com certeza. A maioria de nós aqui... Não entrega a idade da gente não, professor. Mas nós chegamos no mundo real e aprendemos a fazer isso, ter esse envolvimento no mundo real, na própria, eu chamo de mundo real, a prática profissional. A prática do cuidado. Então, nós chegamos no mundo real e aprendemos. Se a gente consegue já ensinar isso, sensibilizar os estudantes lá na academia, melhor ainda. Não basta só isso, né? Eu estava pensando, antes de a gente começar essa conversa, eu não quero cair no mesmismo, né, na mesmice e nem no modismo, mas eu não tenho como não falar sobre a segurança psicológica. Então, em muitas situações, o profissional de saúde, ele tem essa dificuldade de fornecer essas informações para o familiar ou para o paciente, porque ele não trabalha em um ambiente que tem uma segurança psicológica. Ele não se sente à vontade para ter uma resposta do paciente. Né? Então, é importante também que a gente forneça esse ambiente, né, com uma segurança psicológica, que o profissional se sinta à vontade. Né? Até no momento se ele tiver com alguma insegurança em realizar um procedimento, ele ter essa consciência de que ele ensinar para o paciente, ou para o familiar, o cuidador, o que significa um medicamento, né, não causa nenhum problema para a prática profissional dele. E a gente percebe no mundo real que os profissionais, muitos, não são todos, mas muitos profissionais têm essa barreira. Né? O paciente pergunta o que você vai administrar, e o profissional tem essa dificuldade. Por quê? Aí pergunta, por que você quer saber? Não, é o direito dele, é o direito do paciente saber, é o direito do familiar, do cuidador saber essa informação, mas os profissionais têm essa barreira e muitas vezes é por causa do ambiente. Se você está num ambiente com uma segurança, em que você pode falar, você tem esse apoio da sua gestão, da sua chefia direta, então o profissional vai ter essa tranquilidade. É bem interessante esse seu ponto, é verdade, concordo. Né? E assim, em frente a um paciente que tem uma deficiência cognitiva, como que você acha que o profissional de saúde, qual a estratégia que ele pode utilizar para ele ainda assim garantir que esse paciente tenha seu autocuidado assim, ativo? Sim. Também depende, obviamente, do nível, né, ali do déficit, né, cognitivo que esse paciente apresenta naquele momento. Né? Eu penso que sempre, né, até... falar aqui um pouquinho do que a gente estava conversando antes da gente chegar, né? Eu dizia sobre a minha sensibilidade, né? Que por ser um profissional de terapia intensiva, né? Eu sempre converso com o paciente, independente do grau de cognição que o paciente está apresentando ali no momento, né? Se o paciente está acordado, se ele está sedado, eu continuo conversando com o paciente. Isso a gente pode fazer, mas só isso não garante, né? A segurança e o envolvimento do paciente. E nessas situações, a gente vai ter que contar com o cuidador, né? Ou se estiver disponível o cuidador nesse momento, ou o familiar. Então, nessas situações mais drásticas, né, em que o paciente está, por exemplo, sedado, a gente pode contar com o apoio, né, desse cuidador ou do familiar. Para até essas pessoas, elas conhecem o paciente. Eu tenho uma situação que eu gosto de contar bastante, que uma vez um familiar na UTI pediu para deixar uma Bíblia, né?
ali no ambiente do paciente, né? E aí o pessoal me diz, mas não pode a CCIH, a Comissão de Controle de Infecções, vai brigar por ter uma Bíblia. Eu falei, não, vamos colocar a Bíblia dentro de um saquinho plástico e vamos deixar aqui. Ninguém vai manipular, ela vai ficar dentro de um saco plástico e vai ficar disponível aqui. Porque o familiar dizia que aquilo era importante para o paciente, né? Que ele gostaria de ter aquela Bíblia ali, aquele objeto, que ele era muito apegado. E a gente sabe que alguns pacientes sedados, eles podem escutar o que a gente está falando, dependendo ali do estado neurológico dele. E aí a gente pensa, né? Poxa, isso pode ser uma contribuição para a melhora desse paciente, se ele estiver ouvindo o que a gente está falando e sabendo que tem aquele objeto que ele gostaria ali perto, isso pode ajudá-lo. E aí, depois de muita conversa, a equipe aceitou que deixasse ali aquele objeto. Obviamente, é uma situação muito drástica, né? Mas a gente pode, sim, incluir, né, esse paciente, né, através do cuidador e do familiar. Acho que é um respeito também, né, com o cuidador que conhece, né, esse tipo de paciente. Eles sabem, né, geralmente relatar muito bem se o paciente hoje ele não está legal, né? E aí eu acho que o profissional ele também tem que ter essa também sensibilidade com o cuidador, né? E também, como você falou, que o cuidador e o familiar, eles conhecem ali os sinais, e nós mesmos, com o tempo, né, com o paciente, por exemplo, que está sedado, com o tempo a gente começa a conhecer as respostas, né, pela face do paciente. A gente chega um dia cedo no plantão, a gente percebe, nossa, hoje esse paciente está com uma cara boa, né? Então a gente consegue perceber também. É super interessante, né? Legal. Outra questão, como que você acha que os pacientes eles podem ser engajados na formação de políticas públicas e assim na criação de estratégias de segurança no ambiente hospitalar? Você acha que isso é viável? Como que os profissionais, como que os gestores podem engajar esse paciente? Eu já tive bastante experiência com isso, né? Nós temos aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, nós temos uma estrutura, né, no município, né? Nosso município é dividido em áreas de planejamento, né? Cada área de planejamento tem o seu conselho distrital, que faz parte lá da estrutura do SUS, né? A participação da população, participação social. Está lá no SUS. Lá, através dos conselhos distritais. E aqui no Rio de Janeiro nós temos, né? Em cada área de planejamento do município do Rio de Janeiro, nós temos lá um conselho distrital e a população pode participar. Eu morei muitos anos, na verdade a minha vida inteira, né? Até alguns 2, 3 anos atrás, eu morei em um bairro onde o conselho distrital era muito perto, a 500 metros. Então eu frequentava o conselho distrital e, independente de eu ser profissional de saúde, eu simplesmente saía da minha casa e ia lá e sentava. Participava das reuniões, dava opinião, então estavam os coordenadores de todas as unidades de saúde da região, dos hospitais universitários, tem 2 hospitais universitários, hospitais, tinha um hospital federal, hospital municipal, então iam todos os representantes dessas instituições, eu ficava lá sentadinho, participando, até mesmo antes de eu fazer a graduação em enfermagem, eu comecei a fazer essa participação. Essa é uma maneira de a população participar. E aí, sobre isso, teve uma situação curiosa em que, em uma disciplina do doutorado, eu fiz uma enquete. A gente estava discutindo sobre políticas públicas e eu fiz uma enquete lá com a turma e 80% dos profissionais, éramos profissionais de saúde, né? Enfermeiro, médico, educador físico, e mais de 80% dos profissionais nunca tinham participado de uma reunião de conselho distrital na sua vida. Então, é um desafio porque se os próprios profissionais nunca tiveram essa oportunidade de ir lá participar de um conselho distrital, que é a maneira como os usuários entram no SUS, né, para participar da construção de políticas públicas, como que a população pode entrar se nem os profissionais conheciam? Então, muitos deles desconheciam que tinha essa possibilidade de você sair da sua casa e lá sentar em uma reunião e discutir. Por quê? As deliberações do Conselho Distrital de Saúde são enviadas para o Conselho Municipal, do Conselho Municipal para o Conselho Estadual, do Conselho Estadual para o Conselho Nacional. E o Conselho Nacional vai direcionar para a construção do SUS, das políticas públicas, né? E se os profissionais de saúde não têm esse conhecimento, fica difícil até de eles direcionarem a própria população. Então, esse é um desafio que a gente precisa
superar. Uma outra questão que é bem utilizada aqui nas unidades de atenção básica do nosso município, é a realidade que eu conheço, que são os colegiados, né? A gestão colegiada, né? Em que nas unidades básicas de saúde tem lá um grupo, né? Formado por profissionais de saúde, pela própria gestão da unidade, pelos usuários. E aí o usuário consegue participar, né? Nesses colegiados, nenhuma decisão é tomada dentro daquela unidade de saúde sem que o colegiado aprove. E os usuários têm lá uma cadeira e podem participar. Existem algumas iniciativas, e é fora do Rio também, de hospitais que trabalham nesse modelo de colegiado. Unidades hospitalares que tem ali um colegiado que tem um representante dos usuários. Então, esse representante ele pode levar para a direção, né, o grupo gestor do hospital, as demandas, né, dos usuários daquela unidade. E, além disso, tem outros grupos, né? Eu não conheço aqui, é até bacana, apesar de eu que estou sendo entrevistado, mas eu sei que o INTO tem diversas iniciativas que são pequenos grupos, né, de usuários com determinadas características, né? Então, os usuários, por exemplo, que são ostomizados, né? Então, esses grupos em que ele consegue também levar as suas demandas e essas demandas podem ser utilizadas também pela gestão na tomada de decisão. Interessante. Obrigada, tá, professor? Em nome da direção, a gente está agradecendo aos membros da qualidade, do Núcleo de Segurança do Paciente. Ficamos muito felizes e contemplados de estar com você aqui hoje conosco. E tenho certeza que, assim, para a nossa população também vai ser muito esclarecedor tudo isso que você trouxe aqui para nós. Aline, eu que agradeço e desejo a todos, né, que a gente consiga realmente levar, né, e avançar na questão do engajamento, né, do familiar e do cuidador, né, e também do próprio paciente nesse processo de cuidado que é tão importante. Um ótimo Dia Mundial da Segurança do Paciente para todos. Obrigada.